Quando a gente passa por isso, vem a culpa, né? Eu nem sabia como começar esse vídeo, mas eu sabia que eu tinha que começar. Eu sabia que eu tinha que vir aqui gravar. É um vídeo difícil, delicado, mas algo que eu tenho pensado constantemente essas últimas semanas, depois de tudo que eu vivi. Como nós somos vulneráveis como seres humanos, né? O ser humano, ele é muito, muito vulnerável e às vezes a gente não para pra pensar nisso. A gente sempre vai buscando garantia em alguma coisa. E às vezes a gente quer buscar uma garantia de não sofrimento, de que eu não vou ter dias ruins, momentos ruins, só porque eu tenho Deus. Não, porque eu creio em Deus, porque eu acredito em Deus. E aí a gente começa a entrar naquela questão do pensamento positivo, força do pensamento. E com Deus literalmente não funciona assim. E eu tava um pouco assim, né? Algo que não saía da minha cabeça em nenhum momento. Era Deus, eu orei. Eu orei. Senhor, eu orei há muitos anos antes pra eu não passar por isso, pra eu não viver isso. Mas eu passei. Infelizmente eu tive que passar. Infelizmente tem coisas na vida que nós vamos ter que passar. Infelizmente. Eu me lembrei muito de quando eu perdi meu pai. E é exatamente assim, tem coisas que a gente tem que passar. E não é porque Deus está nos punindo, porque Deus está sendo mal com a gente, ou porque a fé não funciona, porque milagres não existem. Eu tive esses questionamentos, eu tive muitos questionamentos. Minha fé ficou muito, muito balançada. Mas eu entendi que não depende somente daquilo que eu quero, né? Não depende só daquilo que eu quero, de como eu gostaria que a vida fosse, mas que a vontade de Deus, ela sempre vai ser soberana. Eu acho que basicamente assim, um resumo para os nossos momentos de dor e de perda é que a vontade de Deus é soberana. E às vezes a gente não vai entender e tá tudo bem, sabe? E eu vim hoje aqui pra eu poder ser uma mão estendida pra alguém e para que alguém também venha ser uma mão estendida pra mim, uma luz de esperança, sabe? Umas na vida das outras. Como eu disse, eu não imaginei que eu ia passar por isso. Antes do casamento, né? Que foi a realização de um sonho, né? Sim. Sem entrar em questões, mas eu sempre tive o sonho de construir minha família, de me casar. Mas, assim, o sonho da minha vida sempre foi ser mãe, ter meus filhos, né? Engravidar, ter toda a fase da gravidez, ter a fase do bebezinho pequenininho. Ai, poder acompanhar o crescimento dos meus filhos. Sempre, sempre foi o meu sonho, foi esse. E continua sendo, e eu não vou abrir mão desse sonho. Eu não sei o que eu vou ter que passar. Eu realmente tô pedindo muito pra Deus, sabe? Por isso que eu também quis vir gravar esse vídeo. Eu tô pedindo muito pra Deus, sabe? Paciência, paz no meu coração, força pra passar por esse processo. Porque não é fácil, não é fácil. Eu tenho dias e dias. Tudo começou em março, dia 19 de março. Eu queria muito poder, sabe assim, contar pra minha mãe que eu estava grávida no aniversário dela. Desde que eu casei, eu estava esperando, né, por uma gravidez. Eu não me preveni, né, até porque eu já tenho 30 anos, então eu já fiquei com isso na cabeça. Falei, não vou tomar remédio, né, não vou nada, enfim. Então eu estava ali, né, a hora que for pra acontecer, vai acontecer. O caminho está aberto. Eu muito ansiosa que sou. Fiz muitos testes, mas nenhum positivo. E então, finalmente veio meu positivo, dia 19 de março.
Eu passei, assim, comecinho de março, tipo, meu Deus, será que eu tô grávida? Mas como eu já tinha feito um monte de teste, eu falei, não, não vou fazer teste, tudo. Mas aí a minha menstruação. Passaram-se alguns dias, eu decidi fazer o teste. E deu positivo. Porque ou eu iria contar pra minha mãe que ela ia ser vó, ou eu ia começar a treinar, né? Até porque uma senhora ganhou alguns quilinhos depois que se casou. Eu pensei que eu ia chorar, que eu ia... Uau! Mas, não sei, no fundo a gente sabe que tem alguma coisa que não tá legal, que algo não tá certo. Eu fiz o de sangue no outro dia e aí começaram-se as piores semanas da minha vida. Eu fui no postinho lá perto de casa, né, pra começar o pré-natal, porque todo mundo fala. Levei os testes, levei o exame de sangue. Não sou médica, nunca tinha feito um exame de gravidez, né, um beta, enfim, né. Me casei virgem. A gente muitas vezes não sabe, né, desse processo, né. Tive muitas amigas por perto, mas a gente não acompanha a fundo a ponto de, eu já sei tudo. Então, não sabia, né. E fui, levei. Aí no postinho você passa só com a enfermeira. E ela foi muito estúpida. Por ser algo assim delicado, né? Porque você tá lidando com o sonho das pessoas. Né? O sonho da vida das pessoas, né? Que é ter seus filhos, formar sua família. Muitas pessoas isso não é um sonho. Tudo bem pra elas. Mas pra grande maioria das pessoas, das mulheres né? E eu sou uma dessas, né? Ela falou pra eu fazer xixi no potinho e tudo. Aí eu fiz o xixi, eu já tava tão... A gente teve que esperar 4 horas aquele dia, foi muito ruim. Não, 2 horas aquele dia. Meu marido foi comigo. Sei lá, tava muito estranho, né? Não sei, gente, parece que no fundo a gente sabe que tem alguma coisa que não tá legal. Aí quando a gente finalmente foi atendida, a enfermeira foi bem grosseira, bem estúpida. Aí eu fiz xixi no copinho e quando ela foi fazer o teste, negativo. Aí meu chão já abriu, eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Eu não tinha tido nada, né? Não tinha acontecido nada. Eu falei, não é possível. Até onde eu sei, quando isso acontece, né? Enfim, vai. E aí, ela vê meu exame e olha o teste. E o teste da Clear Blue, ela olha e me fala, que teste é esse? Da onde você arruma esse teste? Falei, é o teste da Clear Blue, você não conhece? Não, nunca vi esse teste na minha vida. E eu... Entendi. Porque aqui, ó, você tá vendo aqui, né? Tá negativo, né? Esse exame aqui, aí ela não conseguia fazer a leitura do beta-HCG. Só que tudo bem, sabe? Mas o que mais me deixou chateada foi a forma que ela tratou a gente, sabe? Não soube falar as coisas, não soube ter cuidado mesmo, né? E uma estupidez. Nossa, e aquilo já foi, tipo, acabando comigo, né? Eu falei, meu Deus do céu. E meu marido muito tranquilo, né? Tipo, me dando apoio, né? Tipo, calma. Segurando, porque, tipo assim, eu não vou falar nada, né, pra essa mulher. Apesar dela estar sendo um ser humano horrível, né? Vamos manter a classe, tá tudo bem. Eu ia começar só pré-natal, mas deu negativo, né? Então, não sei o quê. Eu vou falar com o médico, aí ficou lá falando com o médico. E aí voltou. Esse exame aqui. Eu não tô falando que você não tá grávida, né? Mas, não sei o quê. Por que você veio aqui? Por que você fez um teste? Umas perguntas eu falo, meu Deus do céu. Aí, enfim, fui embora, né? E meu marido falou, não, amor, você tá grávida, tá tudo bem. Aí depois daquele mesmo dia eu vi minha mãe. Minha mãe, não, você tá grávida, fique em paz. Vamos manter a fé, fica tranquila, mas aquele dia pra mim acabou. Acabou o dia. Fiquei muito triste, muito chateada, né? Até chorei aquele dia, tipo assim, escondido de todo mundo. E passou.
eu fui falando muito com Deus, né? Fui falando com Deus. Mas ainda tava tendo muitos sintomas, né? Tava tendo muito enjoo, passei mal ainda, né? De vomitar mesmo. Tava tendo muitos sintomas ainda. Mas ao longo dos dias eu fui sentindo que era como se meu corpo estivesse voltando, sabe? Foi parando os sintomas, foi acalmando, né? Porque eu fui sentindo claramente meu corpo mudar. E depois eu fui sentindo realmente... Fui sentindo que realmente tinha alguma coisa diferente. Mas eu sem entender. Aí passei numa consulta, uma consulta particular. E aí fiz mais testes e a mesma coisa. E eu não consegui entender. Até que veio o diagnóstico, né? Que eu tive uma gravidez química. Que não é considerada um aborto, né? Porque tem aborto precoce, tem um aborto e tem a gravidez química. E eu passei por uma gravidez química que há fecundação, mas não há implantação, né? Do óvulo no útero, que eu nem sabia. Eu agora já tô sabendo de um monte de coisa, né? Que a gente começa a pesquisar. Minha vida essas últimas semanas foi só pesquisar, assistir vídeo, ouvir relato. E eu não aguento mais. Eu quero só dar um tempo de tudo isso, né? Eu não passei por nenhum momento assim traumático, né? Que muitas pessoas relatam nas suas perdas. Mas isso não tornou o processo mais fácil. Que é o que eu já comentei com algumas pessoas. Eu não tô aqui pra diminuir a minha dor ou diminuir a dor de alguém, aumentar a minha dor e diminuir a de alguém, não. Eu simplesmente tô compartilhando, porque eu também entendo que tem muitas mulheres que acabam ficando presas nesse momento. E eu quero exatamente poder ter forças, não só hoje, mas pelo processo que eu tiver que passar, pelo processo que eu tiver que viver. Eu comecei agora a ir atrás, né, pra fazer acompanhamento, tudo. Graças a Deus eu não tenho nenhuma questão, né, tá tudo certo. Infelizmente há uma estatística. Eu odeio essa estatística. Eu acho que a gente não deveria passar por isso, mas enfim, né? Infelizmente, algumas pessoas passam por isso e a gente precisa sobreviver a isso. É difícil, eu sei que é muito difícil, porque é o que eu falava até com a minha mãe. A questão não é a perda em si e o processo. Eu sei que para muitas pessoas isso é mais doloroso, mais difícil, né? É traumático. Graças a Deus eu não passei por isso, né? Na verdade, quando a minha menstruação veio alguns dias antes de eu fazer o exame, eu estava perdendo e ainda tinha hormônio no meu corpo quando eu fiz, por isso que deu positivo e depois deu negativo, porque já estava saindo o hormônio do corpo. E o meu beta, na verdade, ele deu inconclusivo, né? Eu não sabia ler. Mas, na verdade, o meu beta deu um inconclusivo. Que ele precisa ser mais do que 25. E o meu deu 24,7. Né? Que ironia. Mas, foi isso. Depois, quando eu tive o sangramento, foi um sangramento leve. Porque não passei do segundo mês, né? Que é quando realmente concretiza a gestação. Porque geralmente as mulheres descobrem entre a quinta, né, semana, oitava semana, né? Mas hoje eu consigo falar sobre isso, não deixa de ser difícil, algo que eu nunca vou esquecer, né? A gente nunca vai esquecer, porque a esperança da maternidade não é quando o seu filho nasce e você pega ele no colo. Ali você realmente se torna mãe do seu bebê e você passa por aquele momento de que agora você tem que cuidar daquela criança, daquele filho, né? E muito mais coisas que você só vai saber, né? A gente só vai saber vivendo.
né? Eu penso isso agora, sem ter tido um bebê, sem estar grávida. Mas quando eu descobri, né, quando eu tive o positivo, ali já nasceu um sentimento de maternidade, né, de mãe. De, poxa, eu vou ter um bebê. Aquela esperança que queima no coração, que é muito forte. Uma alegria, mas um medo e a vontade só de fazer tudo certo, de proteger, de ter os cuidados. E isso que mexeu muito comigo, sabe? Eu falei, meu Deus, mas eu venho fazendo as coisas certas há tanto tempo, né? Tipo, me cuidando da alimentação. E, assim, né? O que eu mais vi é isso, que quando a gente passa por isso, vem a culpa, né? Mas não é nossa culpa. Mesmo que às vezes você possa ter passado por alguma situação delicada, né? Que às vezes o médico falou não faz isso. Ou você possa ter comido alguma coisa. Não se culpe, de verdade, não se culpe. Não leve esse fardo com você. Você não precisa disso. Eu fiquei assim e eu fiz tudo. E não é isso, é a vontade de Deus. E às vezes parece que tá sendo mal, que Deus tá sendo mal com a gente. Né? Eu cheguei a olhar e falar, tipo, poxa, Deus, por que Deus? E quanto mais eu sentia que eu estava sendo punida, ou que eu não merecia aquilo, ou Deus, eu estou com raiva do Senhor, estou brava com o Senhor, e é até duro, né, essa frase, mas era o que ficava dentro do meu coração, e a minha mente lutando contra aquilo. Não, tá repreendido, tá amarrado isso. Mas era um sentimento, e eu falava, Senhor, me perdoa por pensar isso, por estar assim, mas eu preciso que o Senhor me ajude. Eu tô chateada, parece que o Senhor não me ouviu e não me ajudou, mas ao mesmo tempo eu preciso do Senhor, porque sem o Senhor eu não vou conseguir passar por esse momento, eu não vou conseguir passar por essa frase, por essa fase. E eu me senti muito hipócrita, ao mesmo tempo eu me senti muito incrédula, mas eu queria ter fé, eu queria acreditar mais. E eu queria dar um jeito naquilo, eu queria dar um jeito na minha situação, mas não tinha exatamente nada que eu pudesse fazer. Não tinha literalmente nada que eu pudesse fazer. Eu só tinha que acalmar meu coração e passar por aquele processo. E como a gente acalma o coração? Chamando Jesus. Então eu chamei Jesus, tenho chamado ele diariamente e tenho pedido para ele tirar essa culpa, tirar essa tristeza, a raiva que às vezes vem, porque aí a gente começa a saber, né? Fulano nem queria ser mãe, Ciclano nem queria ter filho, Beltrano engravidou sem querer, e afins, e isso parece que é uma seta, né? Uma flecha pra ferir o nosso coração. Mas Deus é a nossa força. Deus é a minha força, Deus é a sua força. Esse canal, eu criei ele exatamente para isso. Talvez exatamente para esse momento. Porque às vezes o nosso devocional vai ser assim, lágrima, tristeza, desespero. Se você se sentir perdido. Mas não é porque a gente tá assim, a gente se sente assim, que Deus não vai estar lá, que Deus não tá, né, nos ajudando, nos fortalecendo, que Ele não vai cuidar da nossa dor. Não vale a pena, não vale a pena ficar questionando a Deus, ficar tentando entender. Aquilo que for pra gente entender, o momento que for pra gente entender, a gente vai entender, né? Mas por mais que Deus não nos ajude a entender agora, ou saber o porquê, Ele vai ajudar a gente a passar por isso. Ele vai ajudar a gente a atravessar esse deserto. E eu vi um vídeo esses dias da Rebeca Ariel. Ela voltou recentemente a gravar pro YouTube. E ela falava sobre quando a filha dela teve câncer, né? Teve leucemia. E ela falou que só vinha questionamentos quando foi decretado o diagnóstico. E aquele desespero, e ao mesmo tempo Deus está abandonando a gente.
Mas Deus falou com ela, né? Que como o coração dela ficasse naquele momento, ia determinar quanto tempo a filha dela ia passar por isso. E na hora que eu vi ela falando isso, eu falei, entendi, Jesus. Eu entendi, Senhor. E eu tô nessa posição. Depois que passou toda aquela angústia muito forte, porque os primeiros dias vem algo muito forte, um sentimento muito forte, muita impotência, muita fraqueza. Mas depois eu fiquei falando com Deus, falei, Deus, não me deixa eu ficar triste. Senhor, eu não quero ficar triste, porque apesar de parecer que eu tô sem fé, eu tenho fé de que eu vou viver isso. Eu tenho fé de que eu vou alcançar essa promessa, porque eu realmente tenho uma promessa, sabe? E é assim que eu me sinto, e é assim que eu quero passar por isso. E é assim que eu te convido a passar por essa fase. Eu não tô falando que vai parar de doer agora, eu não tô falando que é fácil, eu não passei pelo mesmo processo que você. Mas da forma que a gente passar por isso, vai determinar quanto tempo a gente vai passar por isso. Pode ser um momento extremamente solitário, como pode ser o momento que você mais vai ouvir a Deus e vai sentir Ele te abraçando. Vai entender aquilo que Ele quer falar com você, aquilo que Ele quer trazer para o seu coração. Deus tem uma promessa para as nossas vidas. Deus tem algo muito maior do que toda dor que a gente possa passar. Não esqueça, você não precisa esquecer, você não precisa fingir que não existiu. Mas não fique presa nesse momento. Porque o passado, a maioria das vezes, ele só serve para nos ferir. Que a gente aprende, a gente leva com a gente e continua caminhando. Não para, não joga a toalha, continua, vai dar certo, vai acontecer. Eu tô compartilhando com você algo que eu tô pedindo para Deus todos os dias no meu coração. Ore mesmo pelos seus filhos, ore pela maternidade, abençoe o seu ventre, profetize sobre o seu útero, sobre os seus ovários. Por mais que muitas vezes Jesus não faça da forma que a gente quer, né? É uma frase que eu peguei pra mim. Ele não tem culpa. Porque a gente costuma culpar Deus, né? Mas Deus não tem culpa, Ele tem propósito. E cabe a mim e a você ir atrás do nosso propósito. Senhor, tudo bem, eu estou passando por isso e eu não quero questionar. Mas eu vou encontrar o propósito do Senhor durante essa jornada. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, né? Para que a gente venha ser a vencedora que Ele criou, né? A mulher vencedora, a mulher guerreira, a mulher forte. Que por mais que passe por um momento difícil, vai alcançar a promessa. Engraçado, né? Que há alguns meses eu comecei a escrever. O ano passado, na verdade, eu comecei a escrever um devocional que se chama Ele é a Sua Força. Ele tá disponível lá no meu site de devocionais. E de forma gratuita para você ler mesmo. E eu espero de coração que você acesse e receba um pouco mais ainda dessa palavra, porque ele tem me ajudado muito esses dias, por incrível que pareça, gente, sem hipocrisia nenhuma aqui para vocês. Eu lembrei muito e me questionei por isso. Eu falei, meu Deus, eu escrevi um devocional chamado Ele é a Sua Força e eu tô fraca. E eu não tô conseguindo ver o Senhor me fortalecendo nesse momento. Mas quando eu comecei a ler, cada palavra que eu lia, e ainda hoje tenho lido, falei, meu Deus, como que o Senhor é poderoso, né? E sabe de todas as coisas. Ele preparou meu coração. Ele sabia que eu ia passar por esse momento. Ele me deu uma música. Ele me deu um louvor. E a primeira vez que meu marido colocou esse louvor, eu pensava em gravidez. Mas eu falava, não tem nada a ver. A menos que a pessoa tenha perdido o bebê. E eu mal sabia que eu ia viver isso algumas semanas depois. Mas não vai demorar muito. Eu creio
que muito em breve eu vou poder compartilhar coisas boas com vocês também. E assim podemos fortalecer a nossa fé juntas. Se você tá vendo esse vídeo, de verdade, eu não tô falando isso pra você comentar no vídeo, enfim. Mas se você passou por isso, você pode comentar se você quiser, mas pode mandar no meu particular, no meu Instagram, seu processo. E vamos orar juntos, vamos orar umas pelas outras, de verdade mesmo. Porque agora eu sei, né? A gente, às vezes, ouve o relato das pessoas e a gente fala, puxa, eu imagino. Ou a gente fala, às vezes, nem imagino. Mas agora eu sei o que é você passar por isso e como é doloroso. E que é só Deus, realmente é só Deus, pra nos ajudar nesse momento. Mas é o que eu disse, nós vamos ser a vencedora que Deus criou. Nós vamos ser as mulheres fortes, guerreiras e vamos alcançar a promessa. Tome posse dessa palavra. Busque forças em Deus. Deixa Ele ser a sua força, assim como eu declarei há meses atrás. É o que eu peço todo dia, Senhor, vem ser minha força, vem me ajudar. E eu vejo dia após dia Ele me ajudando e eu sei que eu vou viver esse sonho e vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Que a obra Ele já começou e Ele vai concretizar. Na minha e na sua vida também. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Um abraço. Queria poder te abraçar agora e queria também receber o seu abraço. Mas se sinta abraçada. Eu amo você. E Jesus ama você também. E por mais que eu não te conheça, eu amo você. Eu entendo a sua dor. E eu vou orar por você. Até o próximo vídeo. Ao próximo milagre.